Olá, boa tarde, quase boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim, um programa de entrevistas diferente, numa mesa de bar, num bar em funcionamento, Bardaus Comida e Arte no centro de Natal, mas sempre com pessoas relevantes para o Natal, para o Rio Grande do Norte e com temas importantes. No programa de hoje, que você está vendo, eu vou conversar com a engenheira, ativista política e candidata a deputada federal Samanda Alves. Ela vai falar, claro, de política, mas muito mais. Vamos receber a nossa convidada, Samanda Alves. Bem-vinda ao programa. Boa tarde, quase boa noite. Boa tarde. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui às pessoas que acompanham o programa. Para mim é uma honra estar assim. A honra é toda nossa. Nós estamos... Uma cervejinha, tem uma estrelinha vermelha. Isso, muito bem lembrado. Vamos fazer um brinde aqui. Um brinde ao programa, um brinde à equipe. A equipe é formada por Raquel Lucena, que hoje está em missão externa, está produzindo o lançamento do livro de Tiago Medeiros, no Seborubu, que é daqui a pouco. Muita gente vai daqui para lá. Um grande abraço para Tiago Medeiros. Se der tudo certo, a gente vai. O programa tem filmagem de José Agno, assistente de produção Ananda Carvalho e o apoio logístico de Lula Domon e Ricardo Nelson. O programa tem apoio da Anoreg, Adure Sindicato, Sindipetro, Sinsp, Saiba Mais e Francisca Seguros. Lembrando que você pode e deve fazer perguntas. É só fazer perguntas que a candidata a deputada vai responder na medida do possível. Lembrando também que você pode comentar, dar palpite, pitaco, sugestão, enfim, programa interativo. Lembrando ainda, finalmente, que o programa é num bar em funcionamento. Então você vai ouvir barulhos externos. Quem está aqui, agradeço a todo mundo que está aqui. Seja para curtir o Bardalo, pode, a gente pode dizer, daqui a pouco tem um queijinho aqui, que eles sempre servem, Lula e Ricardo, sempre um cardápio maravilhoso, sempre muito solícitos. Enfim, é um programa interativo e diferente. E a gente vai bater muito papo aqui. Samanda, muita coisa para conversar. Vamos falar em política, nós vamos chegar à candidatura, nós vamos chegar ao governo federal, Fátima Bezerra, PT, enfim, todos esses assuntos. Mas eu sempre tenho curiosidade, como papo de debate, como a pessoa chegou a estar naquilo que desenvolve hoje. Você que é engenheira e ativista política, muito bem situado nas pesquisas como candidata a deputada federal. Mas como é que foi a infância, a adolescência de Samanda Alves? Como é que veio a centelha da política? Como é que você decidiu fazer engenharia? Fala um pouquinho de como foi a sua infância e adolescência. Eu sempre fui apelidada, digamos assim, como inquieta, aquela menina muito danada, aquela menina fica organizando a escola, parcial, organizando. Isso era coisa, instinto mesmo, natural. E quando eu fui estudar na EFERN, não fala EFERN, bem na minha idade, foi no governo de FHC. Aí a gente passou por uma série de problemas, a transição de EFERN para CEFES. E tem toda aquela discussão de separar o ensino técnico, o ensino das disciplinas normais de ensino médio. E aí a escola tem que estar também para o financeiro, com a diminuição dos recursos. Então, aquela inquietude, a gente encontrei ali um movimento muito organizado. Então, nós não fechamos aqui para lá, lá em Mossoró. Agora, chegou no tempo que Mossoró ia criar uma EFERN. Então, a maioria do mundo eu estudei, era uma escola pública, passei, e de repente aquele ensino nosso começou a sofrer dificuldades. Então, nós fomos para as ruas protestar. Aí em Mossoró tem uma avenida na entrada da cidade, que é o Otto Samuel, Presidente Dutra, que a gente usa aquela avenida para comemorar quando o Baraúna, meu time lá ganha. Eu torci pro Baraúna lá também. Eu morei 10 anos em Mossoró. Trabalhei na Gazeta do Oeste. A Ananda, minha filha de Mossoroense. Minha conterrânea então. Isso, eu conheci a mãe de Ananda lá, morava no bairro 12 anos. 12 anos, ali perto da igreja. E aí a gente também usa a Presidente Dutra para protestar, porque eu moro Mossoroense ali, e ali eu me encontrei com o movimento estudantil, eu me encontrei com o movimento de mulheres, que foi muito forte no Mossoró, com Thelma Rogel, Isolda, e também com o Partido dos Trabalhadores. Depois da EFERN, eu tinha um desejo de fazer engenharia. Eu fazia eletromecânica, então eu fazia engenharia. E Mossoró não tinha engenharia, só tinha agronomia, engenharia, e aí, como interiorano, eu vim para a capital para realizar esse meu desejo, trabalhar também. Eu lembro certo que meu pai, na sua simplicidade, pediu para eu não ir. Ele tinha filha de engenharia que escolhi. Não é que ele não quisesse que eu fizesse isso, mas era preocupado com eu poder me ajudar. Carinho. Não ia poder todo mês mandar ali aquela ajuda.
né? Mas a gente enfrentou. Se eu tivesse esperado uns 3, 4 anos, eu teria feito curso em Mossoró, porque quando o Lula foi eleito presidente, uma das primeiras ações para Mossoró e a região foi transformar a ESAM em UFES. Exatamente. Né? Hoje a UFES oferece 8 cursos só de engenharia. Então, assim, é importante, né? Eu vou ter lá, faz a conchego da minha família, do meu pai, da proteção, né? Mas para Natal. Então, aqui eu me encontrei também com parte dos trabalhadores. O mandato da então deputada estadual Fátima Moreira. Eu não entrei no mandato pela política. Eu entrei, como era da informática, eu gostava da aula de informática, professora, né, para fazer aquelas etiquetas de mala direta. Com WhatsApp, então a gente rodava para mandar carta para os eleitores, né? E quando Fátima, aí ela viu o desempenho ali na eleição, né, eu tinha uma Honda Bis, ela tem aquela Honda Bis, subia a calçada, entregava panfleto. E quando ela foi eleita da Câmara Federal, eu me convidou para participar do mandato. Então eu fiquei durante os 3 mandatos de deputada federal, 12 anos, fiquei também acompanhando no Senado e agora no governo. E no mandato federal, eu não fiquei, ali me afastei um pouco, até falar que estava emprestada ao governo da presidenta Dilma. Fiquei 3 anos na Secretaria de Direitos Humanos e coordenei o Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT e também coordenei a Política Nacional LGBT durante o período do primeiro governo da presidenta Dilma, do segundo governo. Né? Então, primeiro governo. Então é isso, né? Eu quase 20 anos eu tenho uma retaguarda ali no bastidor da professora Fábio e eu nunca tinha pensado em ser candidata, mas aí fica para o próximo capítulo. Pronto, então vamos para o próximo capítulo e depois a gente volta na cronologia. E a engenharia, só para dizer que é um desejo que eu tinha, fui até o fim, né? Muito embora sempre militando. O professor dizia, por que não faz direito? Quando eu fui para jornalismo, né? Eu quero engenharia. É melhor engenharia que jornalismo. Terminei o meu curso, eu já fiz uma pós em petróleo e gás, né, também fiz uma pós em gestão pública, e é isso, né? Me tornei engenheira. Pronto, a gente depois volta à cronologia de outras curiosidades. Mas para pegar o gancho, que ficou muito bem colocado, como foi essa transição? Foi iniciativa sua? Foi pedido do seu grupo, da própria Fátima, de sair justamente dos bastidores, do trabalho da militância, para ir para se expor, para oferecer um nome para ser a um mandato público? No nosso grupo, teve uma discussão muito em torno da candidatura do grupo deputado estadual, porque a gente poderia ter federais para fortalecer, para dar um apoio, né? E a princípio eu achava que o meu lugar era mais pouco mesmo, né, da quadra. Mas aí, lá atrás, quando o Dilma explodiu, eu falei para você que qual foi a motivação maior, mas a minha inquietude também era de muitas coisas acontecendo ao nosso redor, né? Inclusive, olhando meu avô, agricultor, que morreu aos 80 anos, nunca teve acesso. Era agricultor, mas nunca teve a própria terra, a produção, né? Nunca teve a casa própria, meu avô nunca teve a casa dele. E aquilo tudo me incomodava. E aí, a gente tem superado muitas dessas inquietações. Né? A fome, a gente no Brasil, no governo do presidente Lula, a gente sai tirando a gente da fome. Né? A questão da educação, que me trouxe lá para protestar pelo movimento estudantil, a gente tinha superado essa etapa. Né? Então, a gente retrocedeu agora. E lá em 97, 98, 30 milhões de brasileiros em situação de segurança alimentar, nós tínhamos 33 milhões. Né? Então, essa discussão do nosso grupo, de ter saído da grupo para federal, né? Aí eu analisei bem a conjuntura. Uma outra motivação foi o placar da última eleição. O RN elegeu 7 homens e 1 mulher para a federal. Né? E aí eu disse, não, tudo bem. Conversei com a professora Fátima e eu vou andando, vou conversando. E faz mais de um ano que eu volto ao Estado. Né? Por isso ter uma candidatura e sentimento de um grupo aí. Eu tinha que andar e conversar com as pessoas para saber que tinha mais gente que tem essa empatia e acha interessante o processo, né? O projeto. Então, assim, foi construindo a pré-candidatura, né? E hoje está a candidatura consolidada, com uma animada só, com muita disposição para a luta, né? E para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. A gente entendeu que as mazelas que o povo brasileiro está passando era para culpa do Bolsonaro, mas ele só conseguiu implementar as maldades porque ele conta com o apoio do Congresso Nacional. Então, as pessoas a cada dia estão entendendo mais que não basta fazer o Lula de volta, e que eleger uma bancada, né, de deputadas e deputados aliados, né, do presidente Lula, para não jogá-lo para uma outra prisão. Depois de 70 dias preso, justamente, colocar o Lula agora em outra prisão para virar refém e estar refém do Congresso Nacional.
Perfeito, a gente vai se estender sobre esse assunto, que hoje está aqui, muito bacana. Mano, e como é fazer campanha numa situação, claro, nenhuma campanha é fácil, nenhuma... E vamos desligar o ventilador. Ah, sim. O ventilador tá... Pode desligar, sem problema. O ventilador vai ser desligado. Tá. De Mossoró. E, exatamente, vai lembrar de Mossoró. Faz parte. Samanta, toda campanha é difícil, toda campanha tem problemas, tem dissabores, mas a sua campanha é dentro de um universo onde a governadora lidera todas as pesquisas e o presidente Lula, que é o candidato do PT, também lidera. A particularidade que o Rio Grande do Norte tem. Como é trabalhar nesse contexto? Dá mais otimismo, motiva a militância? Fala um pouquinho sobre isso. A motivação ela só cresce porque a gente continua andando muito, conversando muito, e a gente tem feito muitos apoios, né? Então, eu me sinto cada dia mais motivado e é bom porque a gente fica mais fortalecido para enfrentar os desafios. Porque o fato de estar ainda nas pesquisas é bom, é muito bom, o Lula. A gente quer mais que chegue uma onda Lula para ajudar a eleger mais parlamentares. Pode acontecer, né? Aconteceu em 2002. Aconteceu também em 2000, né? Aquela onda lá que prejudicou os candidatos. Também, para garantir. Sabe, faz ao vivo, programa ao vivo é assim. Obrigado, Ana. Então, é bom, né? É claro que quando nós sempre colocamos a candidatura dizendo que é uma candidatura para somar, né? Nós estamos procurando isso com os nossos companheiros de partido, né? De complementar a companheira Natália, nossa deputada, que muito nos orgulha, o companheiro Mineiro, o companheiro Alexandre Mota. Então, eu digo que a gente vem para somar, eu estou indo atrás de gente que não votava no presidente Lula, na Fátima, na governadora Fátima, mas não votava no personagem do PT. Então a gente tem feito esse exercício, né? Baseado naquela teoria do oceano azul. Mas isso também dá mais trabalho, né? E aí, muita gente se aproximou da candidatura achando que era a candidatura governadora, de governo, né? E a gente estava lá, né? A primeira vez que Fábio Cristiano é uma candidata de governo, porque ela é governadora. Né? Então a gente tem essa dificuldade, é só as pessoas consultarem na UFCA de TSE, saber quanto cada candidato está recebendo, né, para fazer campanha, e já ver que essa candidatura é uma candidatura simples, mas uma candidatura cheia de criatividade, né, de vontade. A gente faz, com muito custão, a gente faz coisas que muito fazer com 1 milhão, assim, né? Claro que uma comparação, mas tem sido muito gratificante, muito gratificante mesmo, e é bom que as pessoas estão entendendo, não só para a Câmara de Deputados, mas para a Assembleia Legislativa, onde ele ainda programa no Parlamento. De Lula contar com uma bancada que o ajude a reconstruir o Brasil e, de fato, contar com uma bancada maior ainda para poder o Rio Grande do Norte continuar cada dia tendo mais nome. Perfeito. Samara, eu sei de tanto entrevistar políticos e todo político fala com a chance efetiva de ser eleito. A gente sabe também que paixões envolvendo isso, militância, jornalistas apaixonados, sempre acham que os seus candidatos para quais eles têm simpatia vão ser eleitos. Mas a gente falando sem paixão nenhuma, cerebralmente, na eleição passada de 2018, Natália foi a segunda mais votada e Mineiro foi a terceira mais votada. Os dois foram eleitos e o mandato Mineiro foi usurpado por causa daquela questão que já foi debatida aqui, inclusive no programa, da questão dos votos foram dados para Querinho, e se não o PT teria feito dois deputados, segundo e terceiro mais votados, numa eleição com Lula preso e com antipetismo com tudo. Nessa eleição, até adversários do PT falam que Natália deve ser a mais votada e Mineiro é cotado para ter uma excelente votação. Uma possível onda Lula vai levar muitos votos à legenda. Isso faz com que analistas políticos sérios e sem paixões achem que seja possível o PT fazer um terceiro deputado com aquela chamada, entre aspas, sobras de votos. Eu pergunto, a sua campanha trabalha com essa possibilidade concreta? Não, trabalha porque eu vou vencer. Opa! Né? Se Natália vai Resposta bombar. assertiva. Se Natália vai bombar. Se o Mineiro vai crescer, eu vou vencer, então eu vou fazer 3. Mas, como você mesmo disse, né? Na campanha passada, nós deixávamos uma situação muito adversa. Né? Lula, nosso maior líder, preso. A onda bolsonarista muito forte em ascensão. Quem não lembra que Suplicy estava eleito senador de São Paulo. Dilma estava eleita em Minas Gerais. Isso, né? Entre outros tantos deputados e senadores nossos, né? E veio aquela onda devastadora e elegeu um bocado de
de deputados, né, aliados do presidente, que foi eleito também, e nós tínhamos o governo. Não é governo para usar máquina, mas é um governo para a gente dizer que nós estamos sabendo governar, né, para dizer um bocado de coisa que a gente tem feito por esse Estado. Então, nós temos confiança de que nós vamos sim aumentar nossa bancada de deputados federais aqui no Rio Grande do Norte. O Lula vai contar com uma excelente, uma bancada maior e mais qualificada do Rio Grande do Norte para poder reconstruir o Brasil. Perfeito, essa resposta foi assertiva. O pessoal já está fazendo comentários, pode passar para cá que a produção pode fazer perguntas também para a deputada. Agradecer a todo mundo que está aqui, muita gente bacana. Júlio César Pimenta, produtor cultural aqui, Harrison Magalhães aqui, Aline Juliette, que já foi entrevistada aqui, suplente de vereador em Natal, o velho amigo de adolescência, Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário, ótima pessoa, está aqui também. Isso, muita gente bacana aqui, aos pouquinhos eu vou dizendo o nome de um por um, todo mundo bem-vindo aqui. E daqui a pouco tem pergunta aqui. Samanta, você falou uma coisa que eu ia perguntar para você, você já levantou a bola na pergunta anterior, que é a representatividade. O PT conseguiu uma representatividade feminina na Assembleia, obrigado, Amanda, uma deputada mulher e um deputado homem. Na Câmara de Natal nem se fala, 2 mulheres. Mas como você mesmo falou, independente de partido, a bancada federal é um pouco da linha. Como você fazer para reverter isso? Se não totalmente nessa eleição, mas ao longo dos próximos tempos, Samanta? Primeiro dizer que a proporção para a Câmara de Deputados é a mesma proporção para a Assembleia Legislativa. Né? São 3 mulheres e 21 homens. Sim, não é isso? sim. Então é da mesma proporção. O nosso... Só no PT é igualitário. É Isolda e Francisco. Porque o PT não esperou essa política de cotas, não esperou, né, esse incentivo da questão financeira, que é muito importante agora, que é lei. O PT sempre foi protagonista, né, na construção das candidaturas, né, do protagonista das mulheres, na verdade. E aí, quando você olha para as candidaturas, né, para a nominada do PT, para deputado estadual e deputado federal, você vê que as mulheres não estão lá de enfeite, né, não estão lá para serem laranja, como dizem, né, nós estamos na disputa real. Né? Então, nós vamos ter mais mulheres, sim, na Assembleia Legislativa, mais mulheres na Câmara de Deputados, porque o PT, né, tem usado condições e tem apostado que nós vamos fazer a diferença. Porque, tudo bem, tudo respeito, e a gente quer, inclusive, ocupar o poder para, né, fazer mais pelas mulheres, também pelos homens, mas é muito injusto. Se para cá de 7 a 1, 7 homens e uma mulher, né? Se tivesse mais mulheres ocupantes de espaço, será que a violência doméstica seria uma coisa tão naturalizada? Né? Estou falando aqui de um pontinho. Então, a gente tem feito também esse debate muito firme, né, sobre a importância das mulheres ocupando espaços de poder. E não basta ser mulher, né? É bom a gente lembrar. Tem um bocado de cabo aí, que não pode ser candidato, né? Está interessado aí na legislação, enfim. Aí bota, né, a mulher, a filha, enfim. Nada contra. Nada contra, mas assim, tem que verificar se a mulher, a filha, ou quem for, quem for a mulher, se é de luta, se for compromisso com as pautas que as mulheres historicamente defendem, né? Então, esse debate a gente tem feito também de forma muito especial. Perfeito. Tivemos até no estado uma governadora que diz a lenda política que era mandada pelo marido. Sim. E assim, o Rio Grande do Norte tem sido protagonista até das mulheres na política, né? Lá em Mossoró, a gente teve a primeira mulher com direito ao voto, a primeira prefeita aqui da América Latina, se não me engano, né? Alzira Soriano. Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora. Além disso aí, é o único estado onde uma mulher conseguiu ser reeleita para governadora. Vamos ter agora a nova reeleição, né? Que foi governada por mais de uma mulher, enfim. Nós somos pioneiros aí e vamos fazer muito mais história. Contando com isso. Perfeito. Temos um comentário aqui, Fernando Albuquerque. Um abraço para a Samanta, de Fernando e Deusa do Forró. Meu amigo empresário Fernando Albuquerque, empresário e marido de Deusa do Forró. Deusa do Forró que seria entrevistada aqui no programa, dia 23. Mas ela vai fazer um show na Paraíba e vai ser adiado para outubro. Nosso comentário é ele falando, dia 14 de outubro, Deusa do Forró será entrevistada. Pronto, Fernando é eficiente. Grande abraço, beijão, Fernando. E era Deus na comemoração da nossa vitória. Show com Deus é fantástico. Beijão para Deus, a tua família linda de vocês. Samanta, entre tantos e tantos assuntos, deixa eu lhe perguntar. Como é que você, como mulher, como
importante fazendo esse período atual. Não só político, na verdade a política envolve tudo. Aumento dos casos de feminicídio, aumento da violência doméstica, recentemente, ontem, um bolsonarista assassinou um petista por essa questão. Esse petista já teve caso anterior. Como é que você está vendo esse caldo que o Brasil virou de 2018 para cá? Primeiro, o grande líder, né? O líder do país hoje, o presidente da República, qual é o gesto que ele faz, que ele pede voto, que ele se comunica com a população? É um símbolo de arma, né? E aí, em relação à violência contra as mulheres que tem aumentado nacionalmente também, as coisas foram construídas. Nós tínhamos um ministério do ano presidente Lula, nós tínhamos um tripé de discussão da política pública para mulheres, o Ministério, o Conselho Nacional que atuava, a Política Nacional, destruído. Quando eu coloquei aqui que eu coordinei o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBTQIA+, né, e a Política Nacional não existe mais, de fato, né, não está mais funcionando. Então, e o presidente tem discurso de ódio permanente. Então, os ratos saíram dos esgotos, né? Não muita vontade para colocar e destilar em ódio, né, para resolverem tudo na violência, mas inclusive para nos amedrontarem, né, criarem cortinas de fumaça para que no debate da fome, o debate do desemprego, o debate da desesperança não aconteça nas eleições, mas nós somos um povo de coragem, de muita coragem. Inclusive o slogan da nossa campanha é Coragem e Ser Feliz, é um slogan que foi dado pelo Wildo Ascioli, né, que fez o nosso jingle, né, depois de fazer o jingle de Lula, brilha uma estrela, nos presenteou com esse lindo, a linda canção, e nós temos coragem, não vamos nos amedrontar. Né? Então, e todo esse horror que está no Brasil, que está em ascensão, ele vai ser derrotado, e o povo brasileiro vai voltar a ter paz, né? A democracia será fortalecida, e o caminho para isso é trazer de volta o presidente Lula. Perfeito, temos um comentário aqui, produção, um comentário de Fernando Albuquerque, é isso? Produção, ficou amigo, todos está. Fernando Albuquerque comentando: vou estar bem representado em Brasília com Samanda Alves no Congresso Nacional. Tá, obrigado, Fernando. Valeu, Fernando. Petroleiro, inclusive a pauta que você historicamente defendeu, né, a pauta de petróleo, de gás, nós estamos preparados para a adoção do Plano Nacional. Perfeito. Samanda, deixa eu tocar no assunto com você. Eu converso muito com militantes progressistas de esquerda, e parece não haver um consenso sobre a forma de abordar questões delicadas envolvendo campanha, envolvendo comunicação. Por exemplo, fala-se muito de como dialogar com os evangélicos. E que, por exemplo, a esquerda e o PT não conseguem, inclusive o Lula está acenando. Eu pergunto para você, como dialogar com os indecisos, como dialogar com bolsonaristas que votaram, ou pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018, mas estão arrependidas, mas não querem levar um dedo na cara, não querem ouvir uma reprimenda, com evangélicos, com católicos mais radicais, em suma. Como a esquerda, os progressistas, podem dialogar com esses públicos? Eu acho que os bolsonaristas, assim, porque Bolsonaro, não digo que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista. Exatamente. A primeira coisa, a gente precisa chegar com uma fala tranquila, um diálogo. Né? Se você erra alguém mete o dedo na sua cara, você vai gostar. Né? Mas é fazer um comparativo. Né? E sobre o culto evangélico, eu nasci no evangélico. Né? Meus pais são evangélicos, são frequentes da Assembleia de Deus, eu fui, né, da igreja até os 16 anos. Né? E eu consegui fazer esse diálogo seguinte: primeiro, pregando aquilo que eu aprendi. Né? E colocando que o Deus que eu fui apresentada, por vezes na minha vida, é um Deus que a gente de esquerda defende, constrói. Né? Vamos lá para o debate da fome, fico comendo os 3 peixinhos lá, né? Vamos lá para, enfim. Então eu tenho muita oportunidade, tenho recebido muitas adesões para candidatura, né, de evangélicos, sim. Né? A minha mãe já ficou em Mossoró, um trabalho também de diálogo, mas o caminho é esse, é diálogo. Né? A gente trazer as pessoas para o diálogo com comparações reais, né? Da vida real. Inclusive, a igreja sabe disso. Né? Eles têm que alguns líderes que ensinaram o que é o amor, não é? Estão lá defendendo uma candidatura, alguém que prega o óleo, alguém que chegou agora em 7 de setembro, 200 anos, fazendo uma comemoração. Eu lembro de 7 de setembro, eu perguntei para a mãe, mas o que é, né, o que é que significa, enfim? Imagina agora o filho pergunta o que é o broxante, embroxado. Embroxado, mamãe tem embroxado, né? Ele pediu o couro, né? Então eu acredito que o povo, né,
evangélico, enfim, respalde isso aí, né? Eu não acredito que aquele pessoal que conhece o evangelho mesmo, que sabe a essência do evangelho, né? Obrigada. Ricardo, imagina, por gentileza. Respalde esse tipo de discurso, né? Então, por isso que o Lula tem muita vontade em hoje, como fez hoje, chamar para o diálogo, né? E a gente tem isso. A gente tem encontrado muito respaldo nesse diálogo. Perfeito. Salvador, você acredita em vitória no primeiro turno? E qual a importância? Fala-se muito dessa importância de uma vitória de Lula no primeiro turno. Você acredita e qual a importância dela? Não é uma eleição igual às outras, né? Não é. A gente espera que o aniversário que vai desejar boa sorte quem ganhou, né? Que vai dizer, vamos para casa, obrigado, vamos construir a transição. A gente não tem esperado isso, né? Então, de boa, assim, não existe essa via, né? É Lula ou o que está. É a mudança por Lula ou o que está colocado aí. Então, nesse sentido, é muito importante a gente resolver essa parada agora para o turno. Vamos deixar para depois que a gente pode resolver agora. Porque imagina o Charada Fiscal que vai fazer, né? No primeiro turno, ele vai questionar o quê? A eleição de Lula, de Samanta, de Fátima, né? Dos deputados e senadores do Brasil, todo mundo vai questionar. E ele vai ter eleito pessoas dele, né? Ele vai questionar a eleição do filho dele. Agora imagina essa eleição do segundo turno. Né? Vamos resolver parada para o Rio Grande do Norte, vamos ficar agora com Lula no plano nacional. Não dá. Então, assim, a gente muda a atenção para as pessoas, que não é eleição qualquer, que a gente precisa resolver essa parada agora de 2 de outubro. Fechar, acabar logo com tudo e tratar de organizar o retorno de Lula, né? E trazer a esperança de volta para o nosso povo. Nós estamos sofrendo. Perfeito. Deixa eu falar o nome dos apoiadores enquanto você compra um queijinho aqui. E Ricardo já trouxe aqui. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Sena, que nesse momento está no Seborubu, produzindo o lançamento do livro de Tiago Medeiros, do Beijo para Tiago. Daqui a pouco uma parte do público vai lá e volta para o Barnaldo também, que show hoje no Barnaldo. Muita programação bacana aqui no Centro de Natal. E lembrando que, além de Raquel Sena, nós contamos com José Aide, uma filmagem, Ananda Carvalho, uma assistente de produção, Lula Belmont e Ricardo Nelson no apoio logístico. Nós temos o apoio, eu agradeço muito o apoio do viabilidade desse programa, da Anoreg, Adura Sindicato, Sindipec, SINSP, Francisca Seguros e Saiba Mais. Grande abraço pessoal do Saiba Mais. Agora, vou dar uma pergunta agora para você, que eu já fiz para outras pessoas do PT e outros petistas aqui na mesa. Claro, em outra situação estava diferente, mas Fátima, junto com o Lula, conseguiu costurar, fazer uma costura política muito bem feita, da qual Carlos Eduardo, ex-adversário de Fátima na eleição passada, é o candidato a senador. Uma parte da militância do PT não concordou com isso. E aqui nessa mesa, Natália Bonarão sentou o sarrafo de Carlos Eduardo, faz tempo também, né? Foi na pré-campanha. Eu pergunto para você, o PT já está unido em prol de Carlos? E essa pergunta é importante, porque Rafael Mota também é candidato. Entre jornalistas isentos e cerebrais, há um temor, há uma estimativa que a divisão de votos entre Carlos e Rafael pode beneficiar Rogério Marinho, que é o que a esquerda não quer. Aí a pergunta é essa, o PT está unido em torno de Carlos? Está unido. Está unido. O partido é maravilhoso, né? A gente briga, não é que briga assim, a gente tem divergência de ideias, né, mas a gente respeita demais a democracia, né? Dá trabalho de sol. Construir um consenso ali, quando construir... já trabalho, né? Dá trabalho. Mas prego batido, ponta virada, Carlos Eduardo é o candidato a senador, o PT apoia, né? Tem muito respeito por Rafael, está fazendo muita campanha, até parecida muita coisa que a gente faz historicamente, né? Mas é questão partidária e a gente cumpre. E o meu constrangimento, né, está no meu falante, limpo de votos, porque a política não é feita de fotografia. A política é um filme, né, um vídeo. Então, eu recordo, né, as campanhas de 20 anos que eu acompanho a professora Fátima, às vezes em que nós estivemos apoiando o Carlos Eduardo, que ele esteve apoiando não só Fátima, né, mas também candidaturas do PT, na Prefeitura de Natal, como apoio Mineiro. Não, Mineira foi divergente, mas enfim. Mas apoiou. Ele apoiou Fátima para prefeito. Nós apoiamos no segundo turno, apoiou Fátima em 2008, apoiou Lula, toda vez que Lula foi candidato. Quando Dilma estava ali na última semana, né, naquele processo do impeachment, eu lembro, eu estava trabalhando no ministério lá, que Dilma convocou todos os prefeitos de capitais para um ato de apoio a ela. Eu lembro que somente Carlos Eduardo foi, compareceu lá.
Então, eu tenho um constrangimento, né? Estou nas últimas vezes pedindo voto para nossa chapa popular. A gente precisa derrotar aquele que é um dos responsáveis pela situação que o Brasil está vivendo hoje, desemprego, né, o fim dos direitos que nós tínhamos, direitos trabalhistas, que é derrotar Rogério Marinho. Essa é uma tarefa importante. Não é importante porque eleger Lula, né, e eleger Fátima, é a gente também derrotar o Rogério Marinho. Perfeito. Samanta, nós conversamos logo no começo sobre a chance, sobre a boa expectativa do PT em relação à bancada federal. Tem grandes chances de eleger 2 e até 3, se você votar por cima das 3. Em compensação, na Assembleia Legislativa, o PT está numa federação que parece um pouquinho espinhosa, embora em todas as pesquisas que Isolda e Francisco tenham boas votações. Eu pergunto, internamente, o PT está confiante de manter as 2 cadeiras? O PT pretende aumentar? Está preparado para alguma eventualidade? Como é que o PT lida em relação à Assembleia? Lembrando que o PT vai precisar ter sustentação para um eventual segundo governo da Câmara. Deve do PT, estou falando que o pé no chão trabalha para aumentar a bancada também na Assembleia Legislativa. Trabalha nesse sentido. É claro que tem o desafio da federação. Fátima não fez o governo que está fazendo sozinha, né, e com nossos 2 deputados, seria impossível. Ela contou com apoios, e aí a forma dela focar as coisas, com diálogo amplo, com diálogo respeitoso, não perdendo ali as bandeiras, a forma de fazer campanha, que ela defende a vida toda. A gente contou um arco de aliança bem amplo no Congresso e alguns parlamentares distintos na federação. Né? Mesmo assim, é diferente a convenção para a federal. Federal, a gente se elegeu pelo PT, se elegeu 2 no PT, se elegeu 3 no PT. Estamos trabalhando para isso. Né? Para estadual pode ser essa configuração. Mas desde que serão eleitos, nós queremos sim, nós vamos criar a bancada também da. Perfeito. E a sua pergunta anterior, Samanta, sobre justamente de Carlos Eduardo, conversando com militantes progressistas e lendo também o que eles postam nas redes sociais, eu vejo às vezes um purismo, uma inocência que na prática, mesmo com os líderes do PT, não se reflete. Por exemplo, Lula chamou para ser vice dele Alckmin. Alckmin foi a favor do golpe, por isso é um adversário histórico. Fátima, por exemplo, tem Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia, que era cotado para ser candidato à oposição, um aliado. Por que os líderes do PT conseguem ver essa realidade e às vezes a militância parece não entender isso? Assim, o que é que acontece no meio do caminho, Samanta? Porque a gente está político também com paixão. A gente está político com muita paixão. Se não tivesse paixão, nem amor, nem televisão, eu nem seria candidato, eu nem estaria aqui, né? Então, mas a gente sempre busca ali, né, a racionalidade, e a gente confia muito em quem nos representa os espaços de direção do partido, né? Quando a professora Fátima trouxe ali, né, apresentou para o conjunto do partido essa aliança mais ampla, deu aquele choque ali na militância, mas a militância confia, né, nos seus líderes, até porque o PT tem um processo de eleições diretas. É um partido que você elege, né, quem vai compor a direção, que vai lhe representar na direção. Então a gente confia nos dirigentes. Né? E aí não cabe na política, porque eu falei há pouco tempo, né? Uma fotografia, uma coisa ali isolada, e não é uma campanha correta. Não é uma eleição. Olha para São Paulo, a jogada do Lula, trazer o Alckmin, tudo que a gente imaginava, né? Depois de tudo que o PT já foi, né? Na função e a queda ali em São Paulo, está hoje com a Haddad liderando o PT. E Márcio França como candidato a senador, e a esposa de Márcio França, a vice de Haddad. Então, é sensacional. Como aqui no Rio Grande do Norte, o que estava desenhando aí, e a gente entendeu, né? Era um grande apoio. Então, já pensou, o Rio Grande do Norte vive uma oportunidade única de ter Fátima governadora e Lula presidente. Olha para os estados aqui do Nordeste. Quase todos tiveram essa oportunidade. O RN não teve ainda. Né? Mas o RN, o Norte, Fátima governadora e Lula presidente, meu amigo. Essa mulher feita por feita, quando Lula era presidente, ainda estava federal, né? Imagina agora como governadora, e com Samanta para lá e para cá, para lá e para cá. Né? Então, a militância entendeu o que está acontecendo, o que está em jogo, e a militância está unida, assim, na construção desse projeto da eleição do Lula, da eleição do Fátima, de todos aqueles partidos decidiram apoiar. Correto. Nós achamos o programa Conversa de Botiguinha, a gente tem que estar reta final já. A produção já avisou aqui que o tempo voou, né? Não, tem tempo ainda, calma, mas o tempo já foi voando aqui.
Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Acho que o pessoal já está comentando aqui. Samuel, deixa eu lhe perguntar, quais são as suas bandeiras de campanha em sendo eleita? O que você vai defender no Congresso Municipal? No Congresso Nacional, perdão. Municipal tem gente ali. Tem gente ali de olho daqui a 2 anos. Mas a gente tem militância, né? Tempo de militância, agrega assim, traz muitas pautas de vida, inclusive, bandeiras de vida. Né? A pauta de direitos humanos é uma pauta muito importante para a gente. Quando eu estive lá na Feira de Direitos Humanos, a pauta da pessoa com deficiência, a pauta da pessoa idosa, pessoa adolescente, a população LGBTQIA+, é uma pauta de vida para mim. Né? Mas nós estamos, enfim, nós mandamos para a participação que tiver onde acompanhar. Antes dali, apesar de ser um mandato política geral, que era muito mandato progressista que tinha na Câmara de Deputados, então a gente cobria tudo que era pauta, né, do campo progressista, mas a educação sempre foi um carro-chefe, né, da cultura. Mas, certo, nós estamos vivendo hoje, nós vamos ter como prioridade 2 desafios. Tem para onde correr, que é o enfrentamento ao desemprego, né, e enfrentar também a fome. Mas isso dialoga com a pauta de direitos humanos, dialoga com a pauta de educação, né? Mas qualquer dessas pautas são pautas históricas para a gente, mas com esse olhar de enfrentar a fome, primeiramente, e a luta que você não come. As pessoas hoje, 33 milhões de brasileiros. Como cobrar militância ou consciência política, né? De alguém que não tem feijão. 33 milhões de brasileiros acordam hoje e a preocupação que tem é: eu vou conseguir comer hoje? E quando come, volta a mesma preocupação. Né? Então, como é que eu vou aqui dialogar? Então, assim, é uma urgência. Né, assim como o enfrentamento ao desemprego. Quem vem, acho que o Rio Grande do Norte está pronto. O Rio Grande do Norte é um estado que, quando os investidores, os empresários olharam para o Nordeste, não contava com a RN, a legislação não era atraente. A professora Fábio enfrentou, teve um enfrentamento muito forte e mudou, né, construiu um PROED aí, propôs impostos por emprego. O RN está pronto, né, além da questão da segurança, deu uma melhorada aí muito boa. Ele investiu num estado inseguro, que figurava na imprensa nacional como o estado mais violento do país. Né? Então, a gente está pronto para a gente fazer enfrentamento. Né? Agora, no segundo governo da professora Pátria, o melhor está para começar, né? Por vir, fazer enfrentamento ao desemprego e assim combater a fome, o sofrimento das pessoas. É bem real. A gente tem rodado o estado todo. E tem muitas curiosidades, duas coisas que me impressionaram, na verdade. E até fortaleceram a gestão de investir dentro dos obstáculos, da candidatura. Primeiro, se a gente chegar para casa das pessoas, para fazer uma reunião, o café era sagrado. O café tinha. As pessoas não querem comer café, porque não tem. Racionado. Não tem. Às vezes porque não tem o bolo para acompanhar o biscoito, às vezes porque não tem mesmo café. E os sindicatos têm um bocado de sindicato para tomar sério. Então, assim, inclusive quando eu falo sindicato é porque quem estava lutando ali nas ruas, lutando para fazer esse enfrentamento aos desmandos do governo Bolsonaro. Então, nós estamos, mas essas pautas são muito importantes. Tem pautas pontuais, eu como uma soroense, meus pais moram lá, né? Eu quero botar aqui com prioridade a duplicação da BR-304. O senador Jean Paul deixou ali na pontinha, o presidente Bolsonaro tirou lá tirou das prioridades. Nós vamos lutar junto com o Lula, que duplicou a BR aqui a 101, vamos duplicar também a 304, porque é desenvolvimento para a nossa Mossoró, para a nossa região do Oeste, ali do Vale do Sul, enfim. É uma pauta importante, mas eu entendo que o enfrentamento agora vai ser ao desemprego e à fome. Perfeito. Samanta, em relação às pesquisas, como a gente já falou, todas elas apontam o Fábio liderando muito à frente e com vitória no primeiro turno. O que chama a atenção de jornalistas políticos, que é o meu caso, é o péssimo desempenho e a péssima postura. E dizendo isso sem julgamento de mérito e sem paixão. Porque o senador Stephenson Valentim e o ex-governador Fábio Dantas, eles não conseguem botar proposta, eles não conseguem fazer um debate. Então eu pergunto, o governo Fátima, o PT, contava ou esperava adversários tão devagar, tão sem força, porque até jornalistas achavam que o Fátima teria uma posição qualificada. Como é que dentro do PT isso é visto? Eu não posso pegar uma discussão interna, mas a minha posição pessoal é uma pena, né?
gente queria fazer um debate sério agora sobre os usos do Estado, sobre o que foi feito, né? Mas a gente também tem a oportunidade de fazer. Pessoas, vem quem? Vem o vice do governador que destruiu o Estado, que é candidato federal. Você tem que lembrar que o governador que destruiu o Estado do Rio Grande do Norte é candidato a deputado federal, né? Tem um cara de prefeito pedindo apoio para ele. Então, um candidato foi que participou da destruição e o outro é um senador que não tem nem o que dizer enquanto senador. Só para foi eleita governadora, né? Porque as pessoas reconheceram o trabalho dela como parlamentar, como deputada federal, como senadora. Agora vem um senador que ele só trabalha com fake news, inclusive. Fizemos uma linda caravana agora por tudo que é município da região do Oeste, Médio Oeste, Alto Oeste. O senador se presta, em vez de apresentar proposições, né, propostas, a divulgar fake news. Então, vergonha, se desqualifica o momento, desqualifica o debate, e o RN não merece isso. Por isso que o RN, né, o povo do Rio Grande do Norte, não vai, vai continuar no rumo certo. Né? Entende que a professora Fábio fez muito, fará muito mais que o outro presidente. Correto. Eu chamo a atenção, Samanta, que nenhum dos dois candidatos se assume, porque, posto que há uma polarização, em quase todos os estados os candidatos se admitem, ou como progressistas, como pró-Lula, ou bolsonaristas. Nenhum dos dois se assume bolsonarista. Silvio não se assume e Fábio Dantas timidamente agora, mas ele vinha evitar. Evitando dizer isso. Nós não sabemos mais até fazendo uma matéria. Fábio Dantas diz, voto em Bolsonaro, mas não sou bolsonarista. Isso, lembra. Né? Então, é estranho isso, né? Assim. Tem cara. A gente tem que saber o DNA de quem a gente vai votar, de onde é que vem, o que defende, quem está bancando as campanhas. Né? Então, um cara que não assume nem quem ele vota para presidente, ele vai assumir o quê? Né? Qual é o compromisso dele em mostrar a cara e realmente dizer quem ele é, o que ele fez? Não merece confiança, para começar. No Rio Grande do Norte, essa polarização não parece efetivada, né? Eu noto também, amigos jornalistas me dizem que prefeitos de direito do interior não se assumem. O povo é Lula. Essa caravana mostrou, o povo é doido por Lula. O povo está pedindo, implorando a volta do Lula. Porque o povo não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro, tanto sofrimento. Vocês devem ter encontrado muitos vereadores do PL, prefeitos do PL, que é o partido de Bolsonaro, que fazem campanha para Lula, né? Inclusive para ficar para a gestão dele, né, melhor ter o Lula. É absurdo, esse orçamento secreto. É absurdo. Porque ele vem bagunçado lá de cima, né? Porque você tem assim, cada ministério, o orçamento ele é feito, realizado de acordo com o interesse do ministro, existe isso, é política de governo, aí bagunça tudo lá para cima. Quem foi que disse que a necessidade da prefeitura é de trator, como tem um senador de traturaço, é isso? A prioridade é um trator, a prioridade é o SKM, não é. Quem foi que disse isso? A gente tem uma política nacional, ela vem organizada para os estados, para os municípios. Né? De repente a prioridade do município não era aquela. Mas, como tinha lá um ministério, um cara que ia ser senador no Rio Grande do Norte, aí o cara direcionou ali os recursos nesse sentido. Então, boa, os prefeitos há tempo não falam, então mais que não sabem que o melhor para os gestores é trazer o de volta. E nem o orçamento secreto, nem, por exemplo, o Auxílio Brasil, parecem ter mudado as pesquisas. Não aumenta a votação do Bolsonaro. Basicamente tem uma. A votação não, perdão, a intenção de voto, as pesquisas. Porque o povo não é bobo não, né? E tem muita coisa que foi prometida que não chegou, que quem vai pagar a promessa é Lula para o presidente. Veio o senador aí, o ministro prometeu, a quem vai pagar é Lula, o presidente. Quem vai fazer chegar no município. E pela porta da frente. Que é o correto. De forma transparente. Inclusive, o Lula já prometeu acabar com o orçamento secreto. Vai depender dele. Tomara, porque é inaceitável o orçamento secreto. Quando a gente lembra, só para. Outro dia eu cheguei numa comunidade aqui na Caíba, aí tinha, a parede estava pintada, ponto de cultura. Né? Cadê esse ponto de cultura? Aí tinha outra parede pintada com PELC, que era o Programa Esporte e Lazer na Cidade. Era o Ministério da Esporte e Lazer, que era lindo o PELC. Inclusive lá eu ouvi vários testemunhos de pessoas adultas, idosas, que conheceram o mar. Moram em Macaíba, vieram Natal conhecer o mar através do PELC. Aí tinha um módulo lá tudo, sabe, um pouco estragado, que era aquele programa Marca das Letras. Eu lembro, era lindo, né? Então assim, não tem mais isso. Por quê? Porque a política, né, o recurso ele é encaminhado de acordo com o interesse do ministro. Os ministros estão lá, não querem saber de cultura, de esporte lazer, né, enfim.
Mas vamos lá. Os A dois perninha ministros de de acabar. Bolsonaro parecem escolhidos para destruir o que eles têm que fazer, né? Você viu o povo? O ministro da Saúde destrói a saúde, o ministro da Educação destrói a educação, o do meio ambiente nem se fala. Complicado. Rafael Oliveira dizendo, Samanda, nossa federal, Lula lá, Fátima cá, Samanda lá e cá. Tá pegando esse mundo. Valeu, Rafael, obrigado. Um abraço. Opa, agora aqui, Marcos Oliveira, essa é a nossa federal. Obrigado, Marcos. Juliette Abreu, que está aqui, que se encontra aqui no Bardalos. Samanda, minha candidata a deputada federal. Aí a mesma Juliette. Tenho orgulho em votar em uma mulher de origem popular como eu. E que faz parte, como os filhos da classe trabalhadora, e mostra, perdão, como os filhos da classe trabalhadora podem ser agentes de transformação em benefício da coletividade. Eu tenho muito orgulho de ter o apoio dessa companheira. Isso, porque uma parte da história que você contou agora se assemelhou à história que Juliette contou aqui. E são histórias muito bonitas, inclusive falam também sobre as políticas sociais dos governos do PT, mostram também como é possível fazer isso, mudar a vida das pessoas. Perfeito. Temos mais perguntas, produção? Estamos chegando aqui. Isso. Estamos no programa Conversa de Botequim. Lembrando que se você pegou começado, achou interessante, se você tem vontade de rever, fica lá no Facebook. É só ir lá no Facebook, Sábio Carvalho, e em quem compartilhou, claro, volta tudo de novo, o programa fica lá. E depois a produção manda lá na lista de transmissão, para o zap de muita gente que está cadastrada. A Heineken está travando minha língua, mas sou brasileiro, não desisto nunca. Reta final do programa, Samanda, deixa eu lhe perguntar, o que é que você tem para dizer para quem está nos assistindo, para quem já vota em você, para quem não vai votar em você, mas acha você uma boa candidata, para quem está totalmente indeciso, para aquele público chamado os indecisos ou os isentos, que sempre falam político é tudo igual, política é a mesma coisa, é todo mundo farinha no mesmo saco, e que no dia da eleição vai para a praia e passa depois 4 anos tendo que engolir. O que você tem a dizer? De uma cerveja, tem que comer. Isso, sem fazer uma... O que você tem a dizer para todo esse público? Então, primeiro, para quem não me conhece, né, dizer que assim, fazer um chamamento para ter me seguir nas redes, para conhecer mais quem sou eu, que estou aqui, sou candidata, né? E dizer que é uma campanha muito curta. Além de ser campanha das nossas vidas, é uma campanha muito curta. 45 dias, só faltam 25 dias, 24 dias já, né? E a gente precisa arregaçar as mangas e fazer o debate, né? Fazer o chamamento. Aquele que está desligado lá, que se tocou ainda, se tocou para o executivo estadual e para o executivo federal, a importância de eleger os parlamentares alinhados com Lula e com Fátima. Né? Então a gente faz um chamamento para que as pessoas conversem, né, com seus amigos, seus parentes. E sobre, falei agora vendendo peixe, Samanda Federal, 1313, né, e dizer que eu me sinto pronta, né, acompanhando a professora Fábio, minha professora na política, onde a gente aprendeu ali, né, 3 importantes prerrogativas de um parlamentar. Um é a questão da destinação de emendas, que ela sempre destinou com muita clareza, com muito transparente, dialogando com todos os municípios, tendo votado nela ou não. Não tem um município na linha que tenha recebido uma ação da então deputada Fátima Bezerra, federal Fátima Bezerra. Né? Uma outra prerrogativa é a fiscalização do executivo, sempre foi feito, mas uma outra articulação é o diálogo. Quando Fátima coloca, né, a gente colocava lá a mãe dos IEF, aqueles ônibus escolares, as UPAs, o SAMU, que foi do governo do presidente Lula, que vinha para o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte foi muito bem contemplado, era uma ação de articulação da toda Fátima. Eu lembro que uma vez na Grande do Torto, chegou para o Haddad, aquele São João que ele fazia, disse: Haddad, Fatinha, está dando muito trabalho. Aí a Haddad disse: não, presidente, ela contribui muito, desde a história, Haddad. Ele disse que ela não me dá sossego ali aperreando lá pelas técnicas, né? Desse jeito de Fátima, guerreiro, não parava no primeiro não, na primeira dificuldade. Não estava planejado 19 e 29 dias de época para o Rio Grande do Norte. Foi tudo de caminha dela. Então, assim, é esse jeito dela que a gente pegou um pouco ali, porque ninguém consegue ser Fátima, né? E que eu quero colocar à disposição do povo do Rio Grande do Norte para representar o meu estado, dar continuidade ao legado da professora Fátima Bezerra da Câmara de Deputados. Né? Eu fico imaginando Fátima governadora, Lula presidente, e a gente, né, se somando ali a Natália, Mineiro, né, e construindo essa bancada, Alexandre Mota, que vai fortalecer o diálogo de Lula
com o governo do Estado. Então, eu estou pronta para ser uma deputada federal, né, para representar o povo do nosso Estado e as nossas pautas prioritárias e pautas históricas do nosso partido do campo progressista. Perfeito. O programa, infelizmente, está chegando ao fim. Conversei aqui, como você acompanhou, com Samanda Alves, engenheira, ativista política e candidata a deputada federal. Quero agradecer a equipe maravilhosa, a Nanda Carvalho, com assistente de produção, a Raquel Luceno, que está em missão externa. Beijo, Raquelzinha, a José Agro, grande Agro aqui. E Lula Belmont e Ricardo Nelson. Agradecer a todo mundo que está aqui no Bardalos e Tá, tem mais comentários. Os comentários também. Eu quero agradecer também pela postagem, viu, Sérgio? Você, a sua equipe. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Estou nervosa. Não, você não parece nervosa? É um objetivo. Agradecer a sua equipe também, muito solícita desde o começo. Não consegue ir a nenhum lugar sozinho. A gente tem um grupo aí, muito voluntário, para decidir chegar lá no comitê, vir aqui ajudar. Mas só se faz as coisas com trabalho de equipe. Também, se não fosse a equipe maravilhosa, o programa não saía do lugar. Então, agradecer a toda a equipe de Samanda Alves aqui, muito atenciosa desde o começo. E vamos à reta final, pessoal. Resolveu perguntar agora a Paula Érica, que se encontra aqui no Bardalos, fazendo pergunta. Samanda, pergunta não, resposta. Afirmação. Samanda me representa por toda a sua história impressa na sua trajetória. Uma mulher de origem popular, feminista e que traz a luta de muitas bandeiras na sua caminhada. Equidade, diversidade e arte. Obrigado, Paula Érica. José Júnior Silva. Que lindo! É meu amigo Lula. Eu não sei se você está falando de Lula presidente ou de Lula Belmont. Cadê Lula? Os dois são lindos e maravilhosos, né? Enfim, beijão em Lula presidente, beijão em Lula Belmont, que é o nosso hostess, o dono do Bardalos, que Lula é o fundador e criador do Baile das Quendas, do Distrito das Quendas, que é o bloco de carnaval mais antigo de Natal e que é pioneiro na diversidade, que trabalha a diversidade e movimento LGBTQIA antes desse termo, há 35 anos atrás, numa Natal conservadora e retrógrada. Então, um grande abraço para Lula Belmont, acho que está lá dentro, por tudo que Lula fez, né, pelos direitos humanos, pelo movimento. E aqui, como eu já agradeci a todo mundo, agradecer de novo a todo mundo aqui no Bardalos, que faz o bar movimentado, é o que dá graça, é o que dá o clima ao programa. E agradecer a Samanda Alves, uma salva, obrigado, Samanda. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo e até o próximo programa.